falamos sobre petróleo, muitas pessoas têm a errônea impressão de que a substância somente apareceu na história como advento da Revolução Industrial. Contudo, desde a antiguidade temos relatos que nos contam sobre a existência desse material em algumas civilizações. Os egípcios utilizavam esse material para embalsamar os mortos. Já entre os povos pré-coloniais, esse mesmo produto era pioneiramente empregado na pavimentação de estradas. No Brasil, a existência do petróleo já era contada durante os tempos do regime imperial. Nessa época, o Marquês de Olinda cedeu os direitos a José Barros de Pimentel de realizar a extração de betume nas margens do rio Marau, na Bahia. Até as primeiras décadas do século XX, alguns estudiosos e exploradores anônimos tentaram perfurar alguns poços de petróleo sem obter êxito. Contudo, em 1930, os engenheiros agrônomos Manuel Inácio Bastos mudou essa situação. Com base nos relatos populares, ele teve a informação de que moradores de Lobato, bairro suburbano de Salvador, utilizavam uma lama preta como combustível de suas lamparinas. Instigado por tal notícia, realizou testes e experimentos que testavam a existência de petróleo nessa localidade. Contudo, não possuía contatos influentes que poderiam investir em sua descoberta. Persistente, em 1932 conseguiu entregar a presidente Getúlio Vargas um laudo técnico que atestava o seu achado. Nessa mesma década, a descoberta de importante requisa foi cercada por uma série de medidas institucionais do governo brasileiro. Em 1938, a discussão sobre o uso e a exploração dos recursos do subsolo brasileiro viabilizou a criação do CNP, Conselho Nacional do Petróleo. Em suas primeiras ações, o Conselho determinou várias diretrizes com respeito ao petróleo e determinou que as jazidas pertencem à União. Logo em seguida, novas prospecções governamentais saíram em busca de outros campos de petróleo ao longo do território brasileiro. No ano de 1941, o governo anunciou o estabelecimento do campo de exploração petrolífera de Candeias, Bahia. Apesar das descobertas em pequena escala, o surgimento dessa nova riqueza incentivou, em 1953, a oficialização do monopólio estatal sobre a atividade petrolífera e a criação da empresa estatal Petróleo Brasileiro S.A., mais conhecida como Petrobras. Agora eu vou falar um pouco sobre os combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis são substâncias de origem mineral formadas pelos compostos de carbono. São originados pela decomposição de resíduos orgânicos. Porém, este processo leva milhões de anos. Logo, são considerados recursos naturais não renováveis. Os combustíveis fósseis são encontrados em áreas profundas do solo ou no fundo do mar. Os combustíveis fósseis mais conhecidos são gasolina, óleo diesel, gás natural e carvão mineral. São os mais usados no mundo para gerar energia elétrica e movimentar veículos. A queima destes combustíveis gera alto índice de poluição atmosférica. Logo, são os grandes responsáveis pelo efeito estufa e pelo aquecimento global. Prospecção é a localização de bacias sedimentares por meio de análise do solo e do subsolo. O geólogo que determina a probabilidade de haver rochas e reservatórios com petróleo aprisionado pode fazê-lo de diversas maneiras, por meio de imagens de satélites e também utiliza alguns equipamentos. Agora eu vou falar de alguns itens que eles usam para essa análise. Gravímetro detecta sutis variações de gravidade que indicam o fluxo subterrâneo de petróleo. Farejadores, narizes eletrônicos que detectam a mudança no campo magnético e também causam fluxo de petróleo. Tá bom, hoje eu vou falar sobre as vantagens do petróleo. Vou dar aqui uma rápida introdução, lendo aqui o que eu trouxe para falar. Então, apesar das novas correntes de pensamento sobre a queima do óleo levar à poluição maciça e efeito estufa, nada tem sido feito de fato para evitar o seu crescimento de uso de substratos do petróleo. Todos os anos, milhares de milhões de barris de petróleo são queimados para alimentar carros e navios. Alguns países usam óleo para produzir energia elétrica, mas tal uso foi diminuído com o aumento do preço do barril.
A dependência do petróleo maciço foi motivo de políticos por um longo tempo, mas pouco tem sido feito para reduzi-la. Enormes conglomerados industriais ainda alimentam a ideia do uso do petróleo, produto, pois sem ele iriam à falência. Mas mesmo que outros meios de conseguir energia sejam descobertos, o produto ainda traz por suas vantagens, mas há desvantagens que devem ser levadas em conta. Bom, agora eu vou falar sobre as vantagens do petróleo. Alta densidade de energia. O petróleo tem uma das mais altas densidades de energia, o que significa que uma pequena quantidade do óleo pode produzir uma grande quantidade de energia. Isto torna muito útil e a escolha preferida para uso como combustível em automóveis. Bom, outra vantagem é a fácil disponibilidade de infraestrutura de transporte e uso. O petróleo é amplamente distribuído em quase todas as partes do mundo. Também existe uma infraestrutura para o transporte para outros lugares, através de navios, oleodutos e navios petroleiros. Isso significa que o óleo está disponível em todo o mundo. Bom, outra vantagem é crucial para uma ampla variedade de indústrias. Além do transporte, o petróleo é um componente crítico em uma ampla variedade de outras indústrias. É difícil pensar em uma comodidade que tem um enorme papel jogar fora toda a sua ampla variedade de produtos para o uso no dia a dia, como plástico, vaselina, tecidos sintéticos e medicamentos, apenas porque o petróleo não será mais usado. Bom, agora eu vou falar da quarta vantagem. Fácil de refinar. O petróleo não é muito difícil de refinar. O óleo está sendo extraído ao largo das costas nos mares e também areias bituminosas. O refino também é bastante antigo e amadurecer em técnicas podendo gerar mais produtos em pouco tempo. Constante fonte de alimentação e confiabilidade. Essa é a última vantagem. Ao contrário da energia solar e eólica, o óleo pode produzir energia alta e altamente. Motores de óleo são uma tecnologia madura e altamente confiável para trabalhar. Foi. Bom, eu vou falar dos malefícios do petróleo. O principal deles é a poluição da atmosfera, que é causada pela combustão de derivados do petróleo em indústrias e veículos movidos a gasolina e a óleo diesel, geração de energia em usinas termoelétricas, etc. A combustão do petróleo e seus derivados polui a atmosfera não só com material particulado, que é fumaça, como gases tais como o dióxido e monóxido de carbono, CO2 e CO, e gás sulfídrico. Sempre há um pouco de enxofre no petróleo. Tais gases em excesso no ar acentuam o efeito estufa e causam aquecimento global. Além disso, a fumaça, principalmente em grandes centros urbanos, causa problemas respiratórios nas pessoas. Eu vou falar sobre a indústria petroquímica. A indústria petroquímica atingiu em 1994 vendas mundiais estimadas em 500 bilhões, constituindo o segmento mais importante da indústria química, cujas vendas globais no mesmo ano alcançaram a cifra de 1,25 trilhão. Ela pode ser definida como parcial da indústria química, cujos produtos são originados do petróleo e o gás natural. Esta definição simples oculta, no entanto, uma enorme complexidade derivada da grande diversidade de quantidade de substância envolvida, tornando o estudo desta indústria mais difícil que as outras mais homogêneas. Acrescer ainda a dificuldade isola-se do cujo da indústria química, sendo raros casos de empresas químicas que decidem apenas atividades petroquímicas. Os sinais da indústria petroquímica são utilizados como insumos por uma enorme variedade de indústrias, voltadas para o atendimento de grande parte das necessidades humanas básicas de consumo, como vestuário, habitação, transporte, alimentação, limpeza e saúde. A contribuição e a importância dessa indústria para a economia e sociedade moderna são destacadas pela oferta de materiais alternativos aos tradicionais, como por exemplo vidros, metais e fibras naturais, que ainda apresentam melhor desempenho associado a custos mais reduzidos. Quando falamos sobre o petróleo, muitas pessoas têm a errônea impressão de que a substância somente...
É ironia, né? O preto falou de... Quando falamos sobre petróleo, muitas pessoas têm a errônea impressão de que logo em seguida, novas prospecções Eu vou falar sobre a indústria petroquímica. Tá gravando? Prospecção é a localização de bacias sedimentares. Corta. A queima desses combustíveis é usada para... Todo mundo fazendo trabalho e olha o que o outro está fazendo. Sério, papo 10, cara. Bom, eu vou falar dos malefícios do petróleo. O petróleo tem como principal dos malefícios a poluição da atmosfera causada pela combustão. Perde a linha. Bom, hoje eu vou...